Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 20 de maio de 2021, são 23 horas e 41 minutos. Lição 12 da classe de adolescentes. Na vinda de Jesus, boa esperança. Marque com um X a resposta correta. Marque aí. A grande tribulação marca um tempo de juízo de Deus para as pessoas que não atenderam à chamada do Criador para se arrependerem. Complete o texto. Na primeira fase, o nosso Senhor virá somente para a sua igreja. É o arrebatamento. Refere-se ao encontro do Senhor, o rapto da igreja. Esta primeira fase da vinda do Senhor será visível à igreja, mas invisível ao mundo. Em quantas fases distintas se dará a vinda de Jesus? Quais são estas fases? Em duas. A primeira é invisível, o arrebatamento. A segunda é visível, a vinda gloriosa. Refletindo, resposta número 1 é uma resposta livre. Resposta número 2, não, o arrebatamento da igreja é iminente. Resposta número 3 também é uma resposta pessoal. Destaque, homens da Galileia, por que vocês estão aí olhando para o céu? Esse Jesus que estava com vocês e que foi levado para o céu voltará do mesmo modo que vocês o viram subir. Atos capítulo 1, versículo 11. Com a presente lição, estamos coroando o nosso estudo com o tema da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque lemos e estudamos a Bíblia, cremos nas suas promessas inauditas e eternas para todo aquele que crê. Tudo isto tem apenas uma razão: apresentar o Evangelho às pessoas a fim de que Deus seja em tudo exaltado por intermédio de Jesus Cristo. Quando vemos algumas situações acontecerem, falamos sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você vai a uma festa de 15 anos, por exemplo, ou mesmo de casamento, você sempre aguarda ansioso ou ansiosa pela chegada daquela pessoa, né? Pela menina que está fazendo 15 anos, ou mesmo para a pessoa que está se casando, no caso ali a noiva. Você fica sempre ansioso para que ele chegue logo. E esta é uma ansiedade natural, ou seja, todo mundo quer ver aquela pessoa presente porque ela é a pessoa mais importante daquela situação, daquela festa, daquele ambiente festivo. Assim também é Cristo. A volta de Jesus nós aguardamos com muita ansiedade, porque é a pessoa principal. Nós aguardamos a Cristo, que é o noivo da igreja. Então nós temos aquela ansiedade, nós ansiamos pela sua presença, pela sua volta. A nossa motivação maior, a nossa razão maior para estarmos na casa do Senhor é, sem dúvida nenhuma, pela espera, né? Pela volta de Cristo, né? Quando Jesus vier buscar a sua igreja. Jesus é o único líder que prometeu voltar, como diz João capítulo 14. Ele nos prometeu vir nos buscar. Então veja que Jesus, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E quando ele foi ao céu, olha que palavra linda. Por que ficastes tristes? Este que vieste subir é o mesmo que também virá. Ele virá buscar a sua igreja. Então nós ansiamos pela volta de Cristo. É bem verdade que muitas igrejas hoje deixaram de falar desse assunto extraordinário da volta do Senhor. Parece que perderam a esperança da volta do Senhor. Mas não perca a sua esperança, e mais do que a esperança, não perca a sua certeza. Jesus virá buscar a sua igreja. O mundo, acreditando ou não na volta de Jesus, Jesus virá. As pessoas estando prontas ou não para a volta de Jesus, Jesus virá. A vinda de Jesus. As pessoas displicentes buscam viver segundo os próprios pensamentos, como se a única coisa que importasse fosse a comida e a bebida e as festas.
Nestes dias festeiros normais, como qualquer dia, é que o Senhor chegará. Aparecerá para os grandes e pequenos, ricos e pobres, inteligentes ou não. É importante ressaltar que a vinda de Cristo se dará em duas fases distintas: o arrebatamento da igreja e a segunda vinda visível. Então veja que, como eu já estava falando sobre a questão da festa, Jesus virá justamente num dia desse, quando as pessoas estiverem comendo e bebendo, casando e dando em casamento. As pessoas muitas das vezes estão apenas querendo apenas isso, comer e beber. Mas a Bíblia vai falar, 1 Coríntios 10:32, quer comais, quer bebeis, fazeis tudo para a glória do Senhor. Então veja que quando Jesus vir buscar a sua igreja, ou vier buscar a sua igreja, quantas pessoas também não estarão dessa forma? Desapercebido, e até muito cristão desapercebido. Olha que a Bíblia vai nos dar um grande alerta, como diz Lucas 21:34, para que nós não venhamos ser pegos de surpresa naquele grande dia. Nós precisamos estar com o nosso coração voltado para o Senhor. Nós precisamos estar firme nesta promessa que Ele fez de vir buscar a sua igreja. Nós precisamos estar prontos para o arrebatamento da igreja, está pronto, está preparado, está com a fé em Cristo Jesus, que Ele certamente virá buscar a sua igreja, não praticando iniquidade, porque muitas das pessoas ainda hoje se perdem pela essa questão de que acha que porque faz alguma coisa está com a sua salvação garantida. Veja que Mateus capítulo 7, versículo 21 vai nos dizer: muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor, expulsamos demônios do seu nome. E o Senhor falar: para trás de mim que eu não vos conheço. Então veja que as pessoas se deixam levar por experiências, às vezes até experiências extraordinárias, mas que vivem praticando a iniquidade. Esses que praticam a iniquidade ficarão de fora. Então veja que há uma grande necessidade de cada dia mais nós estarmos preparados, prontos para a volta do Senhor. Se Jesus voltar hoje, você está pronto? Se Ele voltar hoje, nós precisamos estar prontos para toda hora. Então veja, por quê? Porque nós não sabemos que dia Jesus virá. É interessante notar que quando Jesus foi perguntado quando se dará essas coisas, quando o dia do arrebatamento, o dia que Jesus voltar, Ele disse que somente o Pai saberia. E muitas pessoas acreditam que somente Deus sabe o dia da volta. Jesus também sabe. Até porque, como diz João 10:30, Jesus e o Pai são um. Então o que o outro sabe, o outro também sabe. Mas Jesus disse que não saberia não sabe o dia da sua volta por duas razões. Primeiro, que se ele falasse um dia específico ao qual ele iria voltar, as pessoas iriam viver somente para aquele dia. Em outras palavras, se é um dia X e está tão distante de Jesus vir, está tão longe para Jesus vir nesse dia, então para que eu vou me consertar hoje? Eu vou viver a minha vida de qualquer maneira e quando chegar perto daquele dia, eu aceito a Cristo como Salvador. Muitas pessoas iriam se perder por conta disso, porque achando que se um dia X marcado por Jesus está longe, ele se esquece que ele pode morrer antes. Então as pessoas não iam se pegar nesse negócio e iriam se perder. Então por isso é uma da razão que Jesus não falou o dia específico que ele iria voltar. E uma outra razão pelo qual ele também não disse o dia exato que ele iria voltar, porque quando ele foi perguntado, ele respondeu como homem e não como Deus. Então, como homem, ele não poderia falar. Mas veja que se você observar o texto, Jesus dá algumas referências para o dia da volta. Se Jesus não soubesse o dia que ele iria voltar, ele não teria como dar as referências, porque nós só falamos de um caminho quando nós conhecemos o caminho. Ou seja, quando você vai para algum lugar, você sempre vai falar: não, depois de tal coisa, depois de, sei lá, dar um exemplo aqui bem comum. Você vai em tal lugar e quando chegar à padaria você dobra de direita. Então você sabe que está perto. Então, porque você sabe o caminho, você já foi. Então você sabe, você consegue dar os pontos de referência. Por isso que Jesus deu os pontos de referência. Por quê? Porque Jesus já sabe. Jesus sabia, mas como ele estava falando como homem, então ele não falou abertamente, também pelaquela questão que eu falei anteriormente da data. Ele não podia dar uma data específica para justamente as pessoas não se perderem por cada data. Mas que Jesus virá, sim, Jesus virá. O arrebatamento da igreja. Na primeira fase, o nosso Senhor virá somente para a sua igreja.
é o arrebatamento, refere-se ao encontro do Senhor, o rapto da igreja. Esta primeira fase da vinda do Senhor será visível à igreja, mas invisível ao mundo. Nota-se o arrebatamento da igreja. Arrebatamento dá a ideia de ser tirado com violência, tirado com muita rapidez. Para se dar uma ideia de sequestro, por exemplo, quando, claro, nós não desejamos que isso aconteça com ninguém, mas quando alguém é sequestrado, é tão rápido que as pessoas não percebem, é muito rápido. Só que o arrebatamento da igreja ainda será muito mais rápido. A Bíblia vai dizer que assim como o relâmpago se mostra no Ocidente e no Oriente, assim também será a volta do Filho do Homem. Será de repente, no abrir e fechar de olhos. E o arrebatamento da igreja será visível somente à igreja. O mundo não verá. O mundo ficará perplexo. É algo, Jesus veio, a igreja subiu e as pessoas ficaram, as outras pessoas que não são salvas na pessoa de Jesus, e ficarão se perguntando o que aconteceu. E infelizmente, nesse dia, somente os desviados saberão o que estava acontecendo. Somente o desviado saberá o que de fato está acontecendo. E triste será o seu coração, a angústia do seu coração. Por quê? Porque outrora estava na casa do Senhor, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, pregando a palavra, ensinando na escola dominical, e agora está perdido. Jesus veio e ele ficou. Olha que coisa terrível. Então, veja que o arrebatamento é a esperança da igreja, de ver o seu Senhor. É o noivo, é o dia do casamento da igreja. E quão grande será a ansiedade da igreja em ver este noivo. É verdade, algumas pessoas já perderam essa esperança, já perderam esse anseio de ver o Senhor, já perderam o desejo de ver o Senhor face a face. Isso é verdade, mas a igreja viva, a igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, não vê a hora de ver o Cordeiro de Deus, o seu noivo, vê a face do Senhor, o seu Salvador, que morreu na cruz do Calvário por ele. E você tem essa esperança, tem essa certeza no seu coração? Porque se você não tem essa certeza, tenha essa certeza no seu coração, porque Jesus virá para buscar o seu povo, e você é povo do Senhor. Você tem que estar preparado, estar pronto para a volta do Senhor. A segunda vinda visível. Após o arrebatamento, dizem os estudiosos, virá um tempo de muita confusão na terra, a grande tribulação. Por acaso você ouviu ou conhece essa expressão? A grande tribulação marca um tempo de juízo de Deus para as pessoas que não atenderam ao chamado do Criador, para se arrependerem. Cremos que a igreja que foi arrebatada pelo Senhor não passará pela grande tribulação. A segunda vinda do Senhor, após o arrebatamento, é a chamada depois a grande tribulação. Há uma linha de pensamento que as pessoas, uns acreditam que a igreja passará pela grande tribulação e outros pensam que não será assim, que a igreja não passará pela grande tribulação. Vemos que há uma questão que implica muito uma questão em outra, e às vezes até as pessoas ficam se questionando se sim ou se não. Verdade é que a igreja não passará pela grande tribulação. Entretanto, de qualquer maneira, não é porque nós não passaremos pela grande tribulação que nós viveremos de qualquer maneira. Nós precisamos estar preparados para a vinda do Senhor. Há algumas igrejas que dizem que tem que preparar a igreja para passar na grande tribulação. Não, a igreja não tem que estar preparada para passar pela grande tribulação. A igreja tem que estar preparada para a volta de Jesus. Por que pela volta de Jesus? Nós temos que estar preparados para a volta do Senhor Jesus. Supondo, digamos que a igreja passe pela grande tribulação, que não passará, mas supondo que passe, imagine que a igreja foi preparada para a volta de Jesus. Se ela foi preparada para a volta de Jesus, e ela vai passar pela grande tribulação, então ela não terá problema de passar pela grande tribulação. Por quê? Porque ela está ansiando por Cristo. Ela está preparada para Cristo. Agora, de contrapartida, se a igreja estiver preparada para passar na grande tribulação, então Jesus virá, e como a igreja não está preparada para Cristo, está preparada para a grande tribulação, se perderá. Então veja que de qualquer maneira o ideal é a igreja estar preparada para a volta do Senhor, esperar o Senhor, o Salvador, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que nós venhamos a cada dia mais
estar esperançosos. E mais do que ter esperança, é ter certeza. Porque muitas das vezes a esperança não é certeza. No caso da volta de Jesus, sim, nós temos a esperança e certeza de que ele virá. Muitas pessoas têm até a volta de Jesus como tardia, né? Uns falam, eu ouço isso desde a época da minha avó, desde pequeno que eu ouço que Jesus vai voltar e Jesus não volta. Bom, Jesus voltará, como já falei, nós não sabemos o dia nem a hora, mas ele virá e isso aí não tem dúvida. De contrapartida, tem uma outra volta. Jesus ainda não veio buscar a sua igreja, mas ele está vindo buscar os seus. Quantas pessoas estão partindo para a eternidade todos os dias? Então, quando a pessoa está preparada para a volta de Jesus e parte para a eternidade, este está garantido. Mas se ele ficar vivendo de uma forma, de qualquer maneira, desapercebido, então Jesus chama ele para a eternidade, e aí como é que fica? Para que lado que ele vai? Uma vez que foi chamado para a eternidade, perdeu o fôlego de vida, partiu para a eternidade, partiu para onde? Para qual caminho? Se ele estava vivendo de qualquer maneira, absolutamente. Então veja que nós precisamos a cada dia mais estar preparados, porque nós cremos na vinda de Jesus. É a nossa boa esperança, é a nossa esperança e a nossa certeza. Mais do que ter esperança, ter certeza. E nós temos a certeza de que Cristo voltará. Volto a dizer, porque nem toda esperança é certeza, né? No caso de Jesus, não. Nós temos a esperança e a certeza de que ele virá. Nós não sabemos quando. Isso que fique claro, nós não sabemos, mas que ele virá, isso ele virá. E a igreja do Senhor, lavada e remida no sangue do Cordeiro, está ansiosa por esse dia. Não vê a hora de chegar esse dia para morar nas mansões celestiais, de contemplar o rosto do Senhor face a face, de ver o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Então que nós venhamos a cada dia mais estar nessa esperança e nessa certeza da volta de Jesus, e que nós venhamos a cada dia mais falar da volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pregar sobre a volta de Jesus, uma vez que muitas igrejas hoje já deixaram de falar da volta do Senhor, mas que nós venhamos a cada dia mais, como cremos na palavra do Senhor, que diz que ele virá, então ele certamente ele virá, inclusive ele virá para todos, para ricos e pobres, inteligentes ou não, grandes e pequenos. É interessante deixar algo claro, que Jesus, ele não faz acepção de pessoa, então ele virá tanto para o rico quanto para o pobre, tanto para o inteligente quanto para aquele que não tem muita inteligência. O que é isso? O que isso quer dizer na prática? Quer dizer na prática o seguinte, que muitos que se dizem inteligentes e não aceitam a Cristo como Salvador porque se acham autossuficientes se perderão, e aqueles que por simplicidade, humildade, reconhecem que não tem alguma capacidade intelectual, vai aceitar Cristo como Salvador. Ou seja, é aquela questão que Jesus certa vez disse, né? Que o Pai escondeu dos grandes e esclareceu os pequeninos. E nós somos esses pequeninos. Então, independente da forma que nós precisamos compreender, é o seguinte: Jesus virá para aquele intelectual e para aquele que não é intelectual. Independente da forma que ele é. O importante é que, tanto ele sendo intelectual ou não sendo intelectual, importante que ele reconheça que Jesus é o Salvador, que é Cristo que morreu na cruz do Calvário por nós, que a nossa salvação está guardada no Senhor, porque por isso Jesus virá, tanto para pobre quanto para rico, inteligentes ou não, grandes e pequenos, brancos e negros, para todos, para o escravo e para o livre, para o judeu e para o gentio, todos, definitivamente, Jesus virá para buscar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, independente do que ele é, se é escravo, se é livre, se é branco, se é negro, se é rico, se é pobre, se é grande, se é pequeno, se é inteligente ou não. Jesus virá buscar aquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!